Augusto e nós estamos na terceira edição do programa Diálogos Sociais do Jornal Grande Bahia. Para essa edição, nós convidamos Joci Góes, presidente da Academia de Letras da Bahia, advogado, jornalista, empresário e ex-deputado federal constituinte. Ele aborda o tema avaliação da gestão do governo Rui Costa no estado da Bahia, da administração do prefeito ACM Neto em Salvador e a possibilidade de adiamento das eleições municipais de 2020. Mas antes de entrarmos nessas questões temáticas, vamos aproveitar a oportunidade de estarmos diante de um advogado e ex-constituinte e fazer questionamentos em torno do cenário nacional. Joci, como avalia o governo Bolsonaro? Olha, o governo Bolsonaro, do ponto de vista das conquistas materiais, no seu primeiro ano, aliás, antes de mais nada, eu quero fazer uma observação aqui, já que você declinou a minha condição de presidente da Academia de Letras da Bahia. Quando eu faço esses pronunciamentos, é claro que eu falo como pessoa física, eu não falo como presidente de nenhuma instituição. Eu tenho falado a vida inteira. Portanto, é a minha opinião de ordem pessoal. O governo Bolsonaro, no primeiro ano, os fatos falam por si mesmo, né? Do ponto de vista dos resultados, e se você quiser, eu destaco, ele foi o governo de melhor desempenho no primeiro ano de governo que eu tenho memória no Brasil. Não conheço nenhum outro presidente que tenha conquistado tanto. Do ponto de vista, no entanto, da liturgia do cargo, ele tem cometido equívocos fundamentais e gerando dificuldades para o próprio governo. Eu diria que ele terminou se convertendo num grande artilheiro de uma partida de futebol. Ele faz os gols a favor do seu time e também faz gols contra. É uma coisa impressionante. Tanto que a opinião pública, ele não dá tempo nem espaço à opinião pública de perceber as coisas positivas que ele fez no primeiro ano. A partir, no entanto, da Covid, da instalação da Covid, em março, as coisas começaram a desandar. E a sua vocação de ser performático 3, 4, 5 vezes ao dia, não dá tempo nem das pessoas deglutirem, né, ou digerirem o que está acontecendo, gerando aquilo que se chama um pandemônio no Planalto, que é muito mais grave, eu acho, para a opinião pública, a vida brasileira, do que a pandemia na planície, né? Então, da Covid, a gente vai se livrar rapidamente, acredito. Apesar do número muito grande de pessoas que ainda vão morrer. E ele, o presidente da República, vai ter que ter um reposicionamento para que o seu governo não sofra uma estagnação, como pode ocorrer se continuar esses conflitos com os poderes da República. Bom, nesse contexto, nós tivemos uma crise entre o bolsonarismo e o STF. Ministros do STF se sentiram atingidos e a própria instituição, e foi aberto o inquérito das fake news, e também foi aberto o segundo inquérito sobre as agressões que ocorreram no último sábado com relação ao STF. No primeiro momento tivemos as ações do inquérito das fake news, e agora, ontem, tivemos medidas judiciais com relação a parlamentares, inclusive, que são apoiadores do bolsonarismo. Como o senhor avalia o contexto dessas medidas do STF com relação ao governo Bolsonaro e seus apoiadores? Se não pararmos no Brasil com esse estado de coisas, isso não vai terminar bem. É claro que quando você perde o equilíbrio dentro de um contexto, gera como consequência uma reação também irracional, e aí as coisas saem de controle. O fato é que o Supremo, primeiro, ele é mal constituído. Nunca houve na história do Supremo Tribunal Federal, que já tem 130 anos de vida,
uma composição tão criticável quanto a atual. Se você fizer uma consulta à opinião pública nacional, você verá que a opinião é praticamente unânime, que pelo menos 5 dos 11 ministros do Supremo não têm gabarito moral para ali estar. Esse é um ponto. Do outro lado, mesmo a partir de ministros que têm, sim, gabarito moral e intelectual, você vê uma atitude como a do jovem ministro Alexandre de Moraes, tomar uma decisão de impedir o presidente da República de nomear o chefe da Polícia Federal. Isto é inacreditável. Isso é inacreditável. Se a pessoa que ele estava nomeando, o argumento contrário é que era amigo da família do presidente. Então, o presidente não poderia nomear um amigo da família, como todos os seus antecessores só nomearam adversários, nunca nomearam pessoas amigas da família. Isso é de uma cretinice que não tem tamanho. As maiores vozes nacionais já se manifestaram contra essa posição. E aí, o jovem ministro Alexandre de Moraes resolve avançar. E aí você está na faixa do confronto. Não digo que ele não possa mandar examinar contas de deputado, etc. Acho que sim. O problema é quando isso é tomado como se fosse uma retaliação, como se fosse uma revanche, percebe? Não é o ato em si. E aí, portanto, você está vivendo um Brasil em que você tem, para o governo Bolsonaro, a meu ver, 3 possibilidades. Eu descarto 2 dessas 3 possibilidades. A primeira possibilidade que eu acho que é a mais provável é o Bolsonaro terminar o seu mandato até 22. Aos trancos e barrancos, ele terminar até 22, que é a melhor hipótese. Porque as outras 2 hipóteses eu descarto. Uma seria uma ditadura com Bolsonaro no governo. A chance disso acontecer, na minha opinião, é muito próxima de 0. Uma outra possibilidade que existe, com mais chance, a partir de janeiro, é o Bolsonaro vir a ser afastado. Porque aí assumiria o Hamilton Mourão. Né? O que não se pode é afastá-lo agora até o fim do ano, para não corrermos o risco de o Congresso eleger um presidente, né, para até fazer nova eleição e eles próprios elegerem outro candidato, isso também não seria tolerável. Portanto, já que eu acho que Bolsonaro vai até o fim do governo, que é o mais desejável para o país, que as outras 2 alternativas são péssimas, nós já conhecemos isso, portanto, o que eu acho que a gente deve fazer é contribuir no sentido de que o cumprimento deste mandato se processe da maneira mais produtiva possível. É claro, eu sei que para que isso ocorra, o exemplo tem que partir também do presidente da República, que tem que procurar ser mais contido, tem que procurar observar mais a liturgia do cargo, guardar-se mais e não aparecer a cada momento e a cada passo como se estivesse participando de uma eleição que vai se processar dentro de uma semana ou de um mês. Perfeito. Bom, vamos partir agora para a segunda etapa da nossa entrevista e vamos falar sobre o governo Rui Costa. Ele está chegando no 6º ano do segundo mandato, né? Segundo ano do segundo mandato, 6º ano ao todo de mandatos que ele exerce o cargo de governador da Bahia. E qual a sua avaliação do conjunto da gestão do governador da Bahia, Rui Costa? Eu acho que houve uma falha na comunicação aqui agora. Está ouvindo agora? Bem, perfeito. Está Okay. ouvindo? Perfeitamente. Ele lida com o dinheiro público com correção. Houve aí esse episódio da compra dos respiradores, que ele prontamente demitiu o secretário, mandando apurar, etc. Isso pode acontecer com qualquer um. Eu apenas acho o seguinte, Carlos Augusto, num país como o Brasil, as 2 coisas mais importantes são educação
E a Bahia está em último lugar entre as 27 unidades da federação. Isso é muito grave. Não há futuro para os povos que não pratiquem uma educação de qualidade. E veja que o Brasil está numa posição muito baixa no contexto internacional. Portanto, esta marca do seu governo, né, ele está com a pá na mão para enterrar a educação da Bahia, que já vem se degradando nos anteriores governos, né, petistas, graças a uma visão inteiramente distorcida do que seja a prática educacional, do que seja a pedagogia. É a vanguarda do maior atraso ideológico que existe predominando na educação da Bahia. Ponto. O segundo elemento diz respeito à saúde. Mais importante do que hospitais, e hospitais são muito importantes, sim, mas muito mais importante é saneamento básico. E na Bahia, mais da metade dos 15 milhões de habitantes não tem acesso a saneamento básico. E há uma pesquisa da Oxfam, que é a Oxford Family, uma entidade internacional criada, que hoje congrega 90 ONGs no mundo inteiro, dedicado esta ONG a estudar o problema da desigualdade, onde o Brasil aparece como um dos países mais desiguais do mundo. Mas essa desigualdade brasileira resulta, sobretudo, da precariedade da educação de um lado e, do outro lado, da falta de saneamento básico. De acordo com a pesquisa da Oxfam, as populações que têm bom saneamento básico vivem, em média, 79 anos. E as que não têm acesso ao saneamento básico vivem 54 anos. Então, nós temos um genocídio continuado na Bahia e no Brasil, graças à omissão que se faz disso, porque se acredita que isso não dá voto. Nem educação dá voto e nem saneamento básico dá voto, que a obra está enterrada, está lá embaixo. E aí a gente entra naquela situação. Está ouvindo? Estou ouvindo perfeitamente. Naquela situação do Churchill, né? Político é aquele que pensa na próxima eleição. E estadista é aquele que pensa na próxima geração. Portanto, vejo Rui Costa como um bom político. Há tempo ainda dele deixar marca como estadista. Perfeito. Mas, assim, só para termos nos situarmos historicamente, o senhor fala da educação, fala também da infraestrutura e saneamento básico, mas durante 4 décadas o magalismo governou esse Estado. E os números de desigualdade, os números de concentração de riqueza e também de baixos resultados na educação e na saúde foram, assim, documentados isso através de vários levantamentos. É possível, em tão curto espaço de tempo, revertermos esses números negativos do magalismo? Veja bem, o ex-deputado reside em Salvador, né? E Salvador, ainda hoje, de cada 10 soteropolitanos, se não me engano, 6 moram em comunidades que há pouco tempo eram qualificadas até como favelas. Então, que é um traço evidente da desigualdade, né? E nós temos outro dado interessante, que 50% da riqueza do estado da Bahia ele está circunscrito à produção nessas 2 regiões metropolitanas, tanto a de Feira de Santana como a de Salvador. Então eu queria que o senhor fizesse, antes de partirmos para o próximo tópico, uma digressão sobre essas abordagens que eu trago agora. Quando ele estava vivo, eu bati muito no Antônio Carlos Magalhães, que achei que foi um péssimo governador, na minha opinião, péssimo governador. Só que eu não posso fazer nada para corrigir o que Antônio Carlos Magalhães não fez lá atrás. Eu tenho que atuar hoje junto a Rui Costa para a gente reverter esse quadro. A Bahia, pela primeira vez em tantos anos, a educação está em último lugar. Não estava, no tempo de Antônio Carlos, numa posição boa, mas ocupava o 23º, 24º.
um dos últimos lugares. Agora foi para o último lugar. E o tempo está passando, na parte do saneamento, você não avança também. Portanto, o Antônio Carlos fez um governo populista, de direita, vamos chamar assim, e o PT na Bahia tem feito um governo populista de esquerda. O povo, que é o grande prejudicado, que apoiava, que não recebia nada, mas era iludido no tempo de Antônio Carlos Magalhães, continua sendo iludido hoje, porque não tem educação. Tudo volta para a educação. Povo que não tem educação é povo candidato a ser continuamente espoliado pela ação populista dos políticos. Bom, com relação à administração do prefeito ACM Neto em Salvador, como o senhor avalia esse conjunto de gestões, né? Ele está no segundo mandato, é o último ano do segundo mandato, ele não poderá ser candidato à reeleição, inclusive ele desistiu de concorrer porque percebeu claramente que teria grande dificuldade em vencer o governador, que estava muito bem avaliado junto à opinião pública, recebendo cerca de 75% dos votos válidos nas eleições de 2018. E como é que o senhor avalia essa administração do prefeito ACM Neto em Salvador? Olha, o fato dele não ter concorrido às últimas eleições aqui na Bahia era um direito dele. O que ele não tinha o direito era de fazer o que ele fez, de só comunicar que não seria candidato no último dia, impedindo que houvesse o mínimo de providências entre os seus aliados para a escolha, com calma, de uma chapa que pudesse fazer frente ao governador bem avaliado, Rui Costa, evitando aquilo que aconteceu, a mais acachapante derrota eleitoral que já houve no estado da Bahia. Portanto, aí já do ponto de vista político. Do ponto de vista das ações administrativas, deixando de lado, pondo de lado também, como eu fiz com relação ao Rui Costa, as coisas positivas que tem feito a cidade, tem melhorado aos olhos do Brasil e etc. Mas, para mim, num país como o Brasil, desigual como o Brasil, eu avalio a qualidade de uma administração pelo que ela conseguir fazer no campo da educação e no campo do saneamento. E acho que também nesses dois segmentos, a administração do feito assim, né, ele pode dar as explicações que der, apesar de estar com 80% de aprovação popular, como também está Rui Costa. Mas por esses dois parâmetros, eu também tenho críticas severas a fazer à administração municipal. Bom, partindo para agora o último ponto da nossa entrevista, que é sobre a possibilidade de adiamento das eleições municipais de 2020. Ainda essa semana, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Roberto Barroso, ele até sinalizou com a possibilidade de realizar as eleições entre novembro e dezembro, em decorrência da pandemia da Covid-19. A Confederação Nacional dos Municípios apresentaram, inclusive, um estudo informando que, pela possibilidade de relacionamento das pessoas no processo político e da necessidade do contato, de formar reuniões, fazer com que as pessoas se encontrem e debatam a própria sociedade, há um potencial elemento transmissor da Covid-19, potencializar a transmissão da Covid-19 em um processo eleitoral ainda neste momento. Então, neste cenário, o senhor que é advogado, constituinte, que tem uma visão política, que foi constituinte, que tem essa visão política de sociedade. O que é que o senhor pensa sobre essa possibilidade de adiamento das eleições? Eu acho isso uma manobra safada e barata de prefeitos que querem se perpetuar no cargo. Os argumentos são de uma fragilidade absurda. Você pode adiar, ser realizadas esse ano, não vejo nada demais, de acordo com o que o Ministério da Saúde vem a dizer. Mas mesmo esse quadro, votar tranquilamente. Você poderia votar, por exemplo, 24 horas, em vez de votar no tempo normal, que hoje se faz em 10 horas, das 7 da manhã
às 5 da tarde, você votar 24 horas, se fosse o caso. Portanto, você rarefaria completamente, né, o programa eleitoral, realizando-o com uma margem de segurança absurda, entendeu? Porque eu próprio, que apesar de estar livre do dever de votar, eu voto aqui na Vitória, eu nunca entrei em fila para votar. Não porque eu tenha direito de quebrar fila, porque realmente o sistema eletrônico permite uma velocidade incrível. Então, você poderia realizar, sim, ainda em outubro, as eleições com absoluta segurança. Mas, se quiser, por uma margem maior, voltar para novembro ou dezembro, sim. Agora, passar para outro ano e, com isso, aumentar o mandato de prefeito, isso é a antiga malandragem da política, entendeu? Contra a qual eu me insurjo e tenho certeza absoluta que o íntegro e inteligente ministro Luiz Roberto Barroso não vai permitir. Bom, nós estamos concluindo aqui a entrevista com Joacy Góes, advogado, jornalista, ex-deputado federal constituinte e presidente da Academia de Letras da Bahia. Joacy, escritor, dirigindo uma instituição que tem a ver com o pensamento, eu concluo agradecendo pela entrevista, prestando solidariedade às famílias que perderam seus entes para a Covid-19, transmitindo votos de pronto restabelecimento para as pessoas que estão convalescendo desta doença e deixando a palavra final com o nosso entrevistado Joacy Góes. Olha, eu acho o seguinte, eu nesse período aí de quarentena, voltei a ler os grandes clássicos da literatura universal, né, como o El Camarón de Boccaccio, como A Peste, né, de Albert Camus, e livros sobre a gripe de 2018, a chamada gripe espanhola, né? Diante dessas tragédias que nós vivemos, essa pandemia como disse exagerada e equivocadamente o presidente Bolsonaro, é uma gripezinha, ou seja, pra você ter uma ideia, morreram na gripe de espanhola 50 milhões de europeus, calcule, entendeu? A gripe da peste negra, de 1347 a 1353, matou 1/3 da humanidade da época. Então, nós vamos sair disso galhardamente e vamos, sim, ter que acabar com o genocídio, que esse mata muito mais do que a Covid-19. Que é a ignorância, que gera miséria de um lado, e que é a falta de saneamento que mata a prestações sistematicamente o povo sem infraestrutura sanitária do Brasil. E é um prazer muito grande, Carlos Augusto, falar no seu programa. Muito obrigado.